Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo e criador do site psicologiamsn.com. No nosso site nós estamos começando agora um novo curso em vídeo. Nós já temos mais de 10 cursos, mais de 110 lições sobre diversas áreas da psicologia. E agora eu fico bastante contente, bastante feliz de anunciar para vocês que nós vamos começar também a estudar de maneira aprofundada a obra do Skinner. O Skinner é um dos principais expoentes da psicologia comportamental. A gente vai começar estudando esse livro aqui sobre o behaviorismo. Essa edição que eu tenho é da editora Cultrix. A gente vai pegar do começo ao fim, estudar todos os capítulos nesse novo curso. Para quem tem um pouco de preconceito ou não tem muita ideia sobre o que é a psicologia comportamental, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, é um vídeo introdutório a esse curso, sobre o que é a psicologia comportamental. Logo na introdução desse livro, o Skinner menciona que nós devemos entender o behaviorismo, que é a palavra behavior em inglês significa comportamento. Então a gente poderia chamar essa linha da psicologia como comportamentalismo ou behaviorismo. Mas ele salienta algumas diferenças. O behaviorismo seria a filosofia que está por trás desta disciplina científica, que é a análise experimental do comportamento. Ele faz algumas distinções sobre a prática, no caso, a teoria e a epistemologia. Mas isso a gente vai adentrar mais a fundo no curso. Isso não é tão importante agora de começo. O que é mais importante a gente começar falando é sobre algumas pressuposições equivocadas que a gente pode ter quando a gente começa a estudar na faculdade de psicologia, ou então quando a gente lê algum livro, alguma matéria sobre essa área. A gente sabe, a gente tem uma determinada ideia de que a psicologia comportamental está baseada nos laboratórios, nos estudos com os ratos, com os ratinhos, os hamsters lá, com reforçamento, com punição e esse tipo de conhecimento que a gente aprende ali logo no começo. Mas o que é mais interessante da psicologia comportamental é que ela não se restringe, evidentemente, a esse tipo de estudo, a esse tipo de pesquisa. E a psicologia comportamental também é bastante pragmática, se a gente pode utilizar essa palavra. Ela vem desse contexto dos Estados Unidos, que o conhecimento tem que também ser aplicado, tem que explicar coisas e tem que ser útil, em última instância. E como exemplo, para introduzir o curso, eu vim exatamente com essa camiseta aqui do The Doors, para explicar por que eu comprei essa camiseta. Eu começo a rir porque a minha esposa odeia essa camiseta. Ela acha que eu pareço assim, um tiozinho que está tentando lembrar da adolescência, que está, enfim, tendo uma crise, quase uma crise de meia-idade ali. E o que é curioso disso é porque como que a gente explica um comportamento? Não é esse o grande interesse que a gente tem na psicologia, explicar por que as pessoas fazem o que elas fazem e quando elas fazem, da maneira que elas fazem. Normalmente, para gravar os vídeos, eu coloco uma roupa social, uma camiseta mais formal. E eu trouxe esse exemplo particular de uma tentativa de explicação por que eu coloquei essa camiseta ou por que eu comprei essa camiseta. Então, se eu for analisar por que eu realizei esse comportamento de comprar inicialmente essa camiseta, eu vou lembrar da data que eu comprei, que eu estava com a minha filha numa loja de rock, minha filha já tem 15 anos, e ela estava comprando uma camiseta para ela gosta muito de rock, das bandas e tal. E eu vi essa camiseta e me interessei, eu gosto do The Doors, realmente eu me lembrei da minha adolescência também, e achei interessante de comprar. E experimentei, a minha filha e a minha mãe também que estavam com a gente, elas incentivaram, não, ficou legal, compra que tá bacana. Eu fui, comprei, pronto. Quando eu voltei para São Lourenço, a minha esposa não gostou, é a opinião dela, ela não gosta tanto desse tipo de roupa mais, embora ela também já tenha gostado em uma determinada fase da vida dela. Então, isso que eu contei, de certa forma, explica um pouco. De uma maneira mais rápida, no cotidiano a gente explica que eu fiz isso porque eu tive vontade, eu coloquei essa camiseta hoje porque eu senti vontade. Ou então eu comprei naquela época em São José dos Campos essa camiseta porque eu senti vontade de comprar essa camiseta. Mas, entretanto, a gente pode se aprofundar nas explicações e ir mais a fundo para realmente entender os motivos, as causas de um determinado comportamento. E o comportamento de escolher essa camiseta se deve ao fato de que eu estava numa loja, num ambiente que tinha camisetas de rock. Se minha filha fosse mais nova, por exemplo, eu não estaria nesse ambiente e provavelmente eu não compraria, porque eu
estou mais acostumado a entrar nesse tipo de loja hoje em dia. Mas como minha filha pediu, eu fui com ela. Eu estava nesse ambiente, tinha o estímulo de várias camisetas, várias pessoas usando esse tipo de camiseta. Eu me lembrei, realmente me recordei, né? Na psicologia comportamental a gente chama de repertório comportamental. Ou seja, minha história, eu lembrei da minha história pessoal na adolescência, que eu gostava de rock. E achei interessante. Quando eu experimentei a camiseta, eu tive um estímulo, um reforço positivo, como a gente chama, né? Minha filha e minha mãe elogiaram a minha camiseta nova, então eu comprei. Mas quando eu volto aqui para casa e encontro a minha esposa e ela não gosta, isso faz com que eu diminua o comportamento de utilizar essa camiseta. Então a gente vê como o ambiente que a gente está é muito importante na explicação das causas do comportamento. Para a psicologia comportamental, o meio é um dos principais fatores para explicar por que a gente faz uma determinada coisa e não faz outra, por que a gente faz, por exemplo, fala alguma coisa com uma pessoa e não fala com outra. Né? A gente reconhece os ambientes em que a gente está e o que é adequado e o que não é adequado. E com o tempo, na nossa história de vida, a gente vai aprendendo, vai distinguindo, vai discriminando o que é melhor fazer em um determinado contexto e o que não é melhor. Esse é um exemplo bastante simples, né? No nosso curso a gente vai ter bastante exemplos para tornar claros os conceitos. E o que então, para a gente finalizar aqui esse vídeo, né? O que esse exemplo traz para a gente? Traz que a gente pode se aprofundar um pouco mais na análise das causas do comportamento, a gente simplesmente explicar que eu vesti essa camiseta porque eu tive vontade, porque eu gosto de rock, alguma coisa assim, não explica muito, né? No fim das contas, as causas do comportamento inicial de comprar a camiseta, e também não explica por que eu vesti hoje, por exemplo. Eu vesti hoje para dar um exemplo, então tem uma determinada explicação que mostra que se não fosse para gravar esse vídeo, se não fosse para trazer esse exemplo para vocês, eu não estaria provavelmente vestindo essa camiseta hoje. Enfim, isso tudo mostra que o meio que a gente está, o meio ambiente, a circunstância externa, impacta muito o nosso comportamento, que são os estímulos exteriores que interferem nas nossas escolhas. Por mais que a gente possa pensar que nós temos pensamentos, sentimentos, vontades, a gente tem tudo isso, mas tudo isso é impactado pelo ambiente, né? Uma interação entre o comportamento encoberto, como a gente chama na psicologia comportamental, que são os pensamentos, os sentimentos, as vontades e os desejos, e o ambiente. Mas a ênfase do behaviorismo está no ambiente, e ao mudar o ambiente a gente consegue também mudar o comportamento. Então, ao invés de ficar entrando dentro da cabeça do sujeito e imaginando determinados modelos de mente, de inconsciente, mesmo falando muito assim sobre sentimentos, emoções, o behaviorismo acha mais útil mudar o comportamento através da modificação do ambiente externo, através das consequências do comportamento de cada pessoa. E a gente pode fazer isso, a gente aprende a fazer isso na terapia comportamental, e também a gente pode estudar, como a gente vai fazer aqui no nosso curso, como eu já mostrei para vocês, nesse livro sobre o behaviorismo. Eu falei rapidinho, dei esse exemplo bem rápido, mas a gente vai entender melhor ainda o que são essas causas do comportamento. A gente também vai ver alguns preconceitos, algumas má concepções, má compreensões do que é o behaviorismo. A gente vai desfazer esses preconceitos, essas pressuposições, e vamos realmente começar aí a estudar juntos então a psicologia comportamental. Então eu faço o convite para vocês, acessem o nosso curso, vocês podem clicar aqui no link embaixo, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato também através do meu e-mail, que é psicologiamsn@gmail.com. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Até!